Eu queria tocar com vocês aqui neste vídeo acerca da entrevista do Abel Ferreira, né, após o jogo do Fluminense com o Palmeiras no Maracanã. Principalmente em virtude da primeira pergunta, que foi uma pergunta muito interessante do ponto de vista provocativo, né, para gerar uma provocação, para gerar uma desestabilização ali do técnico, de certa maneira, para gerar alguma coisa ali de diferente, né. E também a reação, né, qual foi a reação do Abel, a maneira como o Abel reagiu. Acho que foi... acho que isso é tema assim para um vídeo, acho que vale a pena tocarmos aqui neste ponto, por isso que eu estou trazendo essa discussão para vocês aqui. Vocês podem discordar ou concordar, deixa aí nos comentários, mas vamos tocar esse assunto aí. Porque, na minha opinião, aquela pergunta, a primeira pergunta no caso, né, ela não é uma pergunta qualquer, ela está inserida dentro de uma mentalidade que percorre grande parte dos jornalistas brasileiros em relação ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Acho que esse é o grande ponto. É uma pergunta isolada que é fruto também de um pensamento, de uma mentalidade. Uma mentalidade que tem uma tendência a encostar, né, nas cordas o técnico do Palmeiras por causa de algumas questões que a gente precisa saber quais são, na verdade, né? Não é? Acho que o Abel, inclusive, foi muito bem nas respostas dele quando ele fala, ele dá os números, ele deixa os números, né, para mostrar para o jornalista a questão, por exemplo, do jogo ofensivo, jogo defensivo e tudo mais. Então, eu acho que esse assunto é interessante, acho que a gente precisa, assim, considerar que um técnico, quando ele sai de um jogo, em geral, ele está com a cabeça acelerada, né? Pouco tempo depois da partida ali, então o cara está com as emoções à flor da pele. Então, esse é um momento que os jornalistas, no geral, precisam também ter um pouco mais de cuidado, né? Com a abordagem que se faz ao técnico de futebol, né? O técnico não tem que, por exemplo, não tem que aliviar para o técnico, não. Acho que tem que fazer, sim, as perguntas corretas, sim. Acho que tem que fazer as perguntas que são necessárias para os torcedores, que os torcedores queiram saber. Então, eu acho que isso aí tem que acontecer mesmo. Mas é muito importante não sair muito disso aí, justamente pelo fato de que um técnico, ele sai de uma partida, ele está muito influenciado pelas emoções que tocaram ele ali naquela área reservada ali aos treinadores de futebol, né? Então, vamos continuar com essa conversa aqui, mas antes disso, só pedir sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio muito importante no meu canal, que é da OneFootball, né? Um aplicativo espetacular de futebol que está trazendo para nós agora a Bundesliga e o Bayern, né? E o Bayern quebrou o mundo inteiro aí das apostas aí, né? Mas isso mostra também a força da Bundesliga. Você pode acompanhar de novo a Bundesliga na tela do seu celular através do OneFootball, além de inúmeras outras ligas do futebol europeu também, né? E o Campeonato Japonês também. Além disso, você tem os melhores momentos de todas as partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores, imediatamente após cada partida. É realmente impressionante. E essa questão do Campeonato Japonês mostra como o futebol agora está inovando, né? Aliás, uma marca desse aplicativo alemão, né? Sempre está inovando, sempre entregando tantas coisas para nós, né? Então, se você ainda não baixou esse aplicativo, eu sugiro que use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para baixar o futebol. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Como eu não me arrependi nunca, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais informado, ao menos em relação à sua equipe do coração, como eu me informo bastante através do OneFootball. Tá bom, meus amigos? Então, deixando essa dica para você aí. Se não baixou, baixe que você não vai se arrepender, tá bom? Fechando parênteses, então, e falando aí da questão da entrevista. A primeira pergunta, ela poderia perfeitamente deixar o Abel instável, completamente maluco ali, né? E comprometer completamente a entrevista coletiva no total, no geral, né? No entanto, eu acho que o Abel foi muito bem nas respostas, ele enquadrou o jornalista, ele não deu mole, ele não se apequenou, digamos assim, não baixou a cabeça. Ele respondeu o jornalista de uma maneira que é diferente, oposta do que o jornalista costuma fazer, né? Pelo menos em relação ao que ficou ali, é muito claro para todos nós, né? Ele entregou números para mostrar para o jornalista ali, no caso, que o Palmeiras é uma equipe que quando precisa atacar, ataca, quando precisa defender, defende. Ele mostrou os números. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas é também melhor o ataque do Campeonato Brasileiro, né? Tem outras equipes que estão jogando futebol muito mais interessante, ok, por certo que sim, né? Do ponto de vista o quê? Do ponto de vista do espetáculo, né? Eu particularmente acho que o futebol ele não se resume apenas ao espetáculo. Eu vejo beleza no jogo tático, por exemplo.
Mas essa é uma questão minha. E por causa disso, eu acho que o Palmeiras joga muito futebol. Muito mesmo. É uma equipe muito diferenciada aqui no contexto do futebol da América do Sul, na minha opinião. Né? Mas o Abel, é interessante que ele, para mim, essa foi uma das melhores entrevistas que eu vi do Abel. Por quê? Porque em nenhum momento ele negou a qualidade do Fluminense. Pelo contrário, ele exaltou a qualidade do Fluminense. E outra coisa, ele falou que o time dele se apequenou. Isso é muito importante e ninguém destacou muito isso. Ele falou que o Palmeiras teve medo de ganhar, né? Não teve coragem para vencer. Né? Por que isso é importante? É importante, primeiro, pelo reconhecimento do técnico, segundo, porque durante todo o tempo o Palmeiras esteve imbuído na busca da vitória. Não conseguiu, qual é o contexto do jogo? Mas alguns que falam, o Palmeiras se poupou. Não se poupou, o Palmeiras tentou vencer, a sua maneira. Infelizmente foi enquadrado ali por um time que estava muito bem, como a Mel disse, se o Fluminense jogasse desse jeito, pode complicar para todo mundo, e é verdade, eu concordo com isso. O Fluminense fez uma boa partida ontem, apesar de que, na minha opinião, ainda comete algumas falhas, como, por exemplo, na saída de jogo, no fundo, e como também, às vezes, na dificuldade para finalizar e para fazer o gol, né? Porque fazendo um gol, por exemplo, vai ter uma tranquilidade melhor nas partidas. Quando não faz o gol, pode ter problemas nas partidas, né? Foi o que aconteceu, no caso, contra o Corinthians pela etapa de semifinal da Copa do Brasil, né? Então, o Abel, ele falou da sua equipe, falou que a equipe não jogou bem, que a equipe teve medo de ganhar, ele expôs a sua equipe coletivamente falando, ele não expôs nenhum jogador, expôs a sua equipe. Né? Ele não falou que um jogador foi mal, que a equipe foi mal porque o jogador... Não, ele falou taticamente da equipe. O que significa que ele está trazendo para si a responsabilidade pelo resultado não ter sido melhor. Ele foi perfeito nas declarações dele aí. Né? Aí alguns tentando fazer com que ele fizesse reflexões ali sobre outras coisas, tal, e ele sempre atento aos números e também à sua equipe, pedindo para ele analisar umas coisas e tal. Não, eu tenho que analisar aqui a minha equipe, né? Analisar a minha equipe e tal. E outra coisa, né? O excesso de pedidos para que ele analisasse o Fluminense, né? Então, de onde vem isso, né? Basta um pedido desse, pronto. De onde vem mais de um pedido desse para que o técnico adversário fique analisando o Fluminense? Inclusive é descortês, né? Não é muito bacana esse tipo de coisa, né? Até porque aqui no Brasil estão sempre esperando que o Abel fale uma coisa complicadinha para ir lá e pegar no pé dele, né? Então um tanto quanto descortês esse excesso de pedido para que ele analisasse o Fluminense, mas sempre que ele foi perguntar sobre isso, ele falou, na verdade, não estava ali para analisar o outro time e tal, que isso fica por conta dos adversários e também do técnico Diniz, né? Mas, de certa forma, ele acabou analisando o Fluminense e exaltou a qualidade do Fluminense o tempo inteiro, assim como mostrou que a sua equipe, né, não fez um bom jogo, e tudo bem. E também pontuou que a sua equipe nem sempre vai fazer um bom jogo, ele está correto, nem sempre o Palmeiras vai fazer um grande jogo. O Palmeiras, de fato, fez uma partida ruim, né? Agora, o Palmeiras também tem direito a um dia ruim. O Abel jamais falaria, por exemplo, que a sua equipe não foi bem, porque também alguns jogadores não foram bem. Porque ele é um cara, por exemplo, que nunca vai expor seus jogadores. Mas jogadores como Scarpa, que é muito importante para que o modelo funcione, não esteve muito... não jogou uma grande partida, não esteve muito em campo, digamos assim. É como se ele estivesse ali e a mentalidade fora dali. Curiosamente, o Scarpa não vai jogar a primeira partida pela semifinal da Copa Libertadores de América. Né? Danilo não vai jogar as duas, mas ele também aparentemente não esteve tão bem no jogo. Né? Também não esteve no jogo aparentemente e, concretamente, olhando para o futebol dele dentro de campo, foi um jogador que deixou um pouco a desejar diante daquilo que ele costuma apresentar para a equipe. Né? Então, agora, de onde vem a primeira pergunta para o Abel? Né? E aí, qual foi aquilo que para mim foi o pior da pergunta? A primeira pergunta vem numa mentalidade que quer, na verdade, condenar o Palmeiras e o Abel. E a ideia sempre é opor o jogo do Palmeiras a um tipo de jogo que o Palmeiras não pratica. E qual é o problema de não praticar? O Palmeiras não é o Flamengo do Jorge Jesus. E é deselegante a insistência com isso aí. Né? É muito deselegante. E este é um ponto interessante que um ou outro acaba se pegando para tocar na análise sobre o Palmeiras. Né? Eu acho, sinceramente, se fosse um profissional e me colocado naquela situação ali, eu ficaria realmente muito irritado se o meu trabalho fosse comparado, porque é uma comparação. Né? Então, existe, na verdade, assim, se o Fluminense jogou contra o Corinthians, na verdade, né? Essa pergunta não foi feita ao Vitor Pereira. Né? Por que será que o Vitor Pereira porque é o técnico do Corinthians, não é o técnico do Palmeiras? Tem uma questão também sobre o Palmeiras. Tem um problema. O Abel é um técnico português que não pode falar nada sobre o que acontece aqui, porque ele é colonizador. E também ele é o técnico do Palmeiras, né? Uma equipe contra a qual todo mundo, na verdade, quer falar muito mal, porque o Palmeiras está vencendo. E existe uma mentalidade no país, segundo a qual o Palmeiras talvez não tenha que vencer.
Agora, se o Palmeiras quer vencer, que joga diferente. O Palmeiras não joga diferente, não precisa jogar diferente. Então, o Palmeiras não joga como a equipe do JJ, o Palmeiras não joga como a equipe do Fluminense, por exemplo, mas o Palmeiras tem a melhor defesa que o Fluminense e tem o melhor ataque em relação ao Fluminense, assim como quaisquer outras equipes do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras não precisa jogar. Acho que isso foi o que teve mais de deselegante nessa entrevista, foi essa comparação. Né? E essa comparação vem de mentalidade. Uma mentalidade que, de certa forma, quer sempre incomodar o técnico alviverde, até para tentar tirá-lo do sério. E JJ é este fantasma aí que eles querem, na verdade, transformar no fantasma para colocar ali sobre para colocar na noite do Abel ali, né? Enquanto o Abel estiver dormindo, vem um fantasma. Não, ele não está permitindo isso. Em nenhum momento ele está permitindo isso. Agora, é impressionante como somos ainda reféns de um modelo de jogo que funcionou muito bem, do JJ, né? E se é assim com tudo, se nós somos reféns disso aí, por que nós não utilizamos isso em relação a tudo? Quando uma equipe joga futebol defensivo, e muitas aqui no Brasil jogam, quase todas elas jogam, por que eles não apontam esse tipo de coisa? Né? Por que nós não pontuamos que o Flamengo de Jorge Jesus jogava de forma diferente e tal, não sei o quê, então o Corinthians não está jogando, então o Atlético Mineiro não está jogando, então o São Paulo não está jogando, por que só o Palmeiras? Por que só o Palmeiras não está jogando? Né? Então, na verdade, é um tipo de coisa que é utilizado apenas quando interessa. E é interessante sempre utilizar JJ, aquilo que ele fez no Flamengo, contra o Palmeiras e contra o Abel Ferreira. Então, eu diria que isso aí é uma mentalidade cretina, né? Que circula um pensamento que circula em vários no meio jornalístico, né? E que alguns de quando em quando vai pegar esse ponto aí para tentar instabilizar ali, desestabilizar ali o técnico palmeirense, né? Isso infelizmente não aconteceu porque para mim estava muito lúcido como poucas vezes, inclusive, ali, né? Calmo, digamos assim, como poucas vezes ele fica calmo diante de uma pergunta dessa, só que a resposta dele foi muito boa. Ele mostrou para o jornalista ali, deu uma resposta muito boa para o jornalista, sem muita agressividade, foi agressivo, mostrando objetivamente, né, mostrando os números, sem precisar, por exemplo, partir para o pescoço do jornalista. E essa é a melhor maneira, por exemplo, de você responder a um jornalista que pode perfeitamente, ainda que não perceba, estar mal intencionado. Né? Então o Abel saiu muito bem e está de parabéns para essa entrevista, assim como o Palmeiras está de parabéns pela campanha que está fazendo até agora no Campeonato Brasileiro, mesmo com este empate contra o Fluminense, e ele deixou muito claro, tivemos sorte, não jogamos bem, né? As pessoas se esquecem disso, né? Então, o Palmeiras tá bem, o Abel tá bem, foi bem nessa entrevista aí, e sorte ao perdão, sobretudo agora, na disputa da semifinal da Copa Libertadores de América. É isso.